Bom, vamos falar agora do módulo 6, que abrange o reino dos fungos. O reino fungi são os reinos dos fungos. Quem tiver livro, por favor, me acompanhar no livro ou somente nos meus slides, né? E quem não tiver o livro, dá para acompanhar por aqui que vai conseguir entender, beleza? Bom, isso aqui, galera, são os fungos, tá? Antigamente, acreditava-se que os fungos eram plantas, mas viram que elas não têm nenhuma estrutura que lembre uma planta, tá? E também não são animais, né? Então, para isso foi criado um reino só para eles, né? Que nós chamamos de reino fungi, que não é um reino nem de plantae ou plantae, né? Que não é o reino das plantas, e nem animalia, que encontra esses animais. É o reino fungi, tá? Observe, eu consigo ver, né, o fungo a olho nu, né? Então, eu tenho aqui a orelha de pau, né? Eu tenho aqui o cogumelo, né? Aqui não tem, mas também é um tipo de fungo, é o mofo, né? Aquele mofo que a gente encontra no pão, que é um tipo de fungo, tá? Então, se eu consigo ver a olho nu, eles são o quê? Pluricelulares, mas sempre há exceção, né? Então, existem formas de fungos que são unicelulares, que é o caso das leveduras, né? Um exemplo é Cândida. A gente vai ver melhor, acho que aqui não tem foto, mas eu vou explicar então melhor a diferença de um fungo unicelular para um pluricelular. Então, galera, esses fungos, os fungos em geral, né, eles são heterotróficos, tá vendo? Uma das diferenças de planta para eles, né? Por isso também que eles foram descartados de plantas, porque as plantas, elas são autotróficas, ou seja, fazem fotossíntese, e os fungos não. Os fungos são heterotróficos, ou seja, eles não fazem fotossíntese e também não possuem pigmento que nós chamamos de clorofila, certo? Então, eu já posso tirar, né, mais uma característica de qual ele não se inclui no reino das plantas. Bom, vamos para características dos fungos. Bom, aqui do lado a gente tem uma estrutura, né, um desenho de um cogumelo, né, que é um fungo. Só para lembrar que aquele cogumelo que a gente bota no estrogonofe é um tipo de fungo, tá? É um fungo que não é venenoso, porque existem fungos venenosos, tá? Por exemplo, ó, o aspergilo, né, ele é um fungo venenoso. O penicillium ou peniláceo, que se fala, né, ele é um fungo que não é tão venenoso assim, tá? Mas se não souber manusear, ele pode vir a contaminar um ambiente e tornar um problema. Bom, então aqui a gente tem um fungo que é pluricelular. O que a gente precisa saber é que um fungo, né, ele é formado por um conjunto de hifas, tá? A gente diz que esse grupo de hifas, né, se são unidades de hifa, forma-se um micélio aqui, olha. Então, várias hifas juntas formam um micélio. A gente diz que eles são filamentosos, justamente porque é formado por vários filamentos, né, por várias hifas. Agora aqui, ó, falei para vocês que teria uma diferença entre unicelular e pluricelular. Os fungos unicelulares, eles não têm filamentos, tá? Logo, eles não têm hifas. Então, eu não consigo ver olho nu, beleza? Além disso, os fungos, eles são seres eucariontes. O que é isso mesmo? É aqueles seres que nas suas células encontram um núcleo, né, dividindo o material genético das outras organelas. Bom, vamos descer um pouquinho para entender, né, ver o que nos traz o livro. Bom, além disso, galera, eu falei para vocês que eles são, né, heterotróficos, né, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, mas também eles não podem ir atrás do próprio alimento, né, porque eles não andam, né. Então, como é que funciona isso? Bom, o livro não traz, mas existem formas de alimentação do fungo. Os fungos, eles podem, né, crescer sobre matérias em decomposição. Então, quando aquele organismo morre ali, ou quando ele está muito tempo ali já, né, ele começa a crescer sobre eles. Exemplo que a gente pode falar é do próprio pão, né? O pão, quando ele fica esquecido lá no saco, e ele fica principalmente em lugares úmidos, né, onde tem muita umidade, pouca luz, que é dentro dos micro-ondas, né, dentro de uma caixa de pão, enfim, ele faz com que cresça fungo ali. E o fungo vai se alimentando de todo amido que tem naquele pão e cresce. Ou ele pode também lançar enzima digestiva, né, e atrair o seu alimento e fazer uma digestão extracorpórea por absorção. Ou seja, o alimento ele é atraído através de enzima,
né? E ao fixar naquele ambiente, ele acaba sendo, como posso dizer, uma absorção, né, fora do corpo. Ou seja, o alimento não precisa entrar dentro do fungo, né? Acontece ali mesmo fora do corpo do fungo. Bom, então como eu falei, né, os fungos eles podem sobreviver em várias temperaturas. Aqui o livro fala que é menos 10 graus Celsius até, né, 60 graus Celsius. Né? Mas eles gostam mesmo de um lugar sombreado, escuro, lá dentro do seu micro-ondas, dentro de uma caixa de pão, né? Lugar úmido, né? Então, a caixa de pão que fica lá encostada na parede, junto, né, a matéria orgânica, né, que é o nosso exemplo, o pão, né? Então, ele gosta desse ambiente, tá? Bom, a sua parede, deixa eu voltar aqui, a sua parede, tá? A sua parede aqui é formada, então, de quitina, tá? Diferente também das plantas, tá? Que é celulose. Então, isso mostra mais uma diferença das plantas. A quitina a gente encontra lá em bactérias, então eles têm uma parede, né, igual a da bactéria. Além disso, eles acumulam glicogênio, né? O que é isso? É uma reserva energética que é a base de glicose, tá? Bom, aqui eu já falei também dessa parte, que a maioria de vida é livre, algumas ficam em solo, tá? Aquele de vida livre vive em decomposição de matéria viva, tá? Que nós chamamos de sapróbios, e tem aqueles que ficam lá no solo, que é o caso do cogumelo que a gente está acostumada, tá? Bom, os fungos, galera, eles são bonitinhos, mas eles causam doença, e alguns podem até causar morte, tá? Então, quando você for encontrar um fungo, né, um cogumelo na rua, não coloque a mão sem saber qual é a espécie daquele cogumelo, porque alguns causam doenças graves, tá? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que os fungos, né, vou voltar aqui, que tem essas colorações, né, avermelhada, amarelada, né, com essa coloração forte, eles são normalmente venenosos. Então, isso aqui, ó, é uma Manita muscaria, que é o fungo que a gente encontra lá no joguinho do Mario. Ele é super venenoso, né? Ao comer isso aqui, você vai ver Deus. Já os fungos que têm uma coloração pálida, né? Como esse nem tanto, esse aqui, né? Que são os fungos que a gente não tem essa cor, a gente consegue comer, né? Normalmente a gente consegue se alimentar desse fungo. Isso mostra que eles não produzem, né, uma enzima venenosa, que é o caso, por exemplo, do fungo em conserva, que é colocado, né, o cogumelo colocado no estrogonofe. Ele não tem coloração, né? Isso mostra, então, que ele não é venenoso, beleza? Então, vamos falar um pouquinho da doença. As doenças do fungo nós chamamos de micose, e ela pode se dar em qualquer parte do corpo. Normalmente dá nos pés, nas unhas dos pés, né? Mas elas podem se espalhar até ir para os olhos, né? Boca, nariz, enfim, pode se espalhar para todo o corpo, até mesmo encontrado dentro de pulmão, tá? Dentro de órgãos internos, quando ela é aspirado. Normalmente, eles vão acometer pessoas com baixa imunidade, né? Então, um diabético, um aidético, um tuberculoso tem maiores chances de pegar micose, né? E até vir a morrer devido a esse problema. Então, por isso que é importante fazer uma manutenção, uma limpeza sempre de ar-condicionado, porque o ar-condicionado é um lugar ideal para o fungo, né? E ele se propaga muito rápido. Porque o ar-condicionado dentro é um lugar escuro, é um lugar úmido, e se não tiver manutenção, ele vai crescer perfeitamente. E ao ligar o ar-condicionado, você está liberando os esporos do fungo, né? Então, a pessoa, por exemplo, numa cama de hospital, né, que é uma pessoa doente, que está com uma imunidade muito baixa, talvez não venha nem morrer daquela doença que ela está, né? Mas vir a morrer devido à aspiração do fungo e ele crescer dentro dos órgãos internos e acabar ninguém sabendo, tá? Além disso, eles podem acometer também diversos vegetais, tá? E acabar levando um prejuízo para a produção daqueles vegetais, né? Para aquela safra, tá? Então ele acomete tanto pessoas, seres vivos, né? Tanto quanto vegetais. Não somente pessoas imunossuprimidas, né? Aquelas pessoas com baixa imunidade, mas também pessoas, né, com alta imunidade e acaba pegando, né, às vezes, mas não é tão normal assim. Bom, vamos falar então da reprodução dos fungos. Bom, a reprodução, ele pode se dar de duas formas, tá? Ele pode se dar de forma assexuada e de forma sexuada, tá? A forma
Assexuada, ele pode ser de 2 tipos, né? A gente diz que é brotamento e fragmentação. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Brotamento, achei, né? E fragmentação. O brotamento, né, é quando uma célula se separa da outra, né? E aquela célula acabou se separando, né? Fica... Deixa eu tentar desenhar, né? Porque, como me conhece. Então, aqui eu desenhei um fungo, igual a minha cara, mas desenhei, tá? Esse fungo é formado por várias célulazinhas, né? E na reprodução dessas células, quando essas células vão se dividir, acaba uma célula se separando da outra. E aquelas, aqui é um... Deixa eu trocar a cor. Aqui, então, é a terra, tá? Deixa eu botar azul, que lembra a célula, né? Essa célulazinha que se separou da outra vai cair no ambiente propício. E aqui ela vai se multiplicar, né? E vai vir a formar um outro fungo, tá? Isso aqui é uma forma, né? Que a gente chama de brotamento. Nem vou escrever porque não vai dar certo. Brotamento. Agora deixa eu apagar aqui e fazer a fragmentação. Bom, o fungo, né? A gente sabe que ele é formado por várias hifas e um conjunto de hifa forma um micélio. Deixa eu desenhar aqui a terra, né? E desenhar diversas hifas, né? Que a gente chama, então, de um conjunto de hifa forma um micélio. Então, aqui tem um fungo cheio de micélio, tá? O que acontece na fragmentação? Na fragmentação, né, o nome já diz, né? Um micélio, ele acaba se fragmentando, tá? Em outro. Bom, então, o que deveria ter aqui, crescer aqui, vários micélios, né? Ele acaba se fragmentando em outro. E daí, eu formo, tá? Deixa eu botar aqui um outro fungo, tá? Porque esse aqui, olha, se fragmentou em outro, tá? Então, esse fungo que vai crescer, tá? É colado com esse aqui, tá? Então, esse aqui é colado com esse aqui, beleza? Bom, professora, já falamos da reprodução assexuada. E na reprodução sexuada, como se dá? Bom, a fase sexuada, né, o livro de vocês não vai abordar e a gente não vai entrar nessa parte, porque isso aí é matéria de ensino médio, né, que aí encontra-se vários órgãos do fungo, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, mas também é importante, deixa eu apagar aqui. O fungo também pode se reproduzir por esporos, né, que a gente chama de esporulação. Bom, vamos lá, vamos com calma. Bom, essa parte visível aqui, aqui é o solo, né? Era para ser marrom, deixa eu apagar. Essa parte visível, que é o solo, né? E aqui são as hifas. Tá. Essa parte visível que a gente vê, a gente diz que é o corpo de frutificação, certo? Então, nesse corpo de frutificação, existem vários fragmentos, que são os esporos. E esses poros, né, quando o vento vem, eles são levados, né, ao ar. Quando eles caem no ambiente propício, forma-se, então, um novo fungo, tá? Isso é esporulação. Bom, vamos falar desse cara aqui um pouquinho, tá? Esse cara aqui nós chamamos de Alexander Fleming. Deixa eu explicar um pouco a história, certo? Hoje a gente usa uma pomada chamada de penicilina, né, que é devido ao fungo, né? E essa pomada, ela é eficaz e é usada desde 1928, tá? Quando esse rapaz, ele descobriu, né, que o fungo também deve tratar problemas. Como é que ele descobriu isso? Ele estava estudando uma bactéria que estava matando muita gente nessa época, né? Daí, ele colocou em uma placa, né, isolou essa bactéria em uma placa e ele estava estudando aquela bactéria naquela placa, certo? Tem um dia que ele teve que sair, né, do laboratório dele, ele ficaria um tempo afastado, se eu não me engano ele foi viajar, e ele esqueceu, né, a placa que contém a bactéria um pouco aberta. E quando ele entrou, aquela bactéria estava tomada de fungo. Daí ele ficou frustrado, como assim, né? Provavelmente aquele fungo entrou por esporos, né? Algum ambiente, né, algum lugar estava com fungo, aquele fungo se reproduziu, e o esporo caiu ali e achou, né, um ambiente propício. Só que ele observou, na hora ele ficou frustrado, porque ele estava um tempão guardando aquela bactéria para estudar, enfim.
Só que quando ele foi olhar melhor, ele foi estudar, ele observou que o fungo ele tinha produzido uma substância que eliminou aquelas bactérias. Aquelas bactérias não estavam mais lá, tinha fungo ali dentro. Então ele viu, né, que a bactéria ela curaria um doente, certo? Então ela ia acabar, o fungo ele ia acabar com a bactéria que estava dentro de um doente. E daí foi criada então o penicílio. Tá? E até hoje é utilizada, e foi sem querer que ele descobriu, então, a cura. Bom, ainda assim, né, a gente viu como o fungo é importante para o meio ambiente, né? O fungo, além disso, ele faz uma associação mutualística. Lá do 6º ano, lembra? Que é quando 2 organismos se juntam, né, e formam algo de benefício, né, à população. É o que acontece aqui. Um fungo, galera, tá? Ele se junta, né, aqui a gente tá vendo a hifa, ó, tá? Aqui abraçado, né? As hifas do fungo, né? Eles podem se juntar às cianobactérias, que vão gerar os líquens, ou eles podem se juntar a raízes de uma planta, que nós damos o nome de micorriza. Então, quando junta-se um fungo, né, com uma raiz de uma planta, a gente dá o nome de micorriza. Quando o fungo ele se une, né, a uma cianobactéria ou uma alga, a gente chama de líquens, tá? Bom, muitos fungos eles são aeróbicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que vão precisar do oxigênio para sobreviver. Mas também existem fungos, poucos são, né, que são anaeróbicos. Isso significa que tanto faz, tanto fez se tem fungos. Se tem oxigênio. Então é facultativo, né, para um fungo anaeróbico ter o oxigênio, enquanto que para um fungo aeróbico é importante ter o oxigênio para poder sobreviver. Aquele que é utilizado, aquele que é anaeróbico, ou seja, não precisa necessariamente do oxigênio, né, ele é utilizado para fazer a fermentação, tá? Então, lá no bolo, quando a gente coloca lá, né, o fermento, né, é uma fermentação, provém de um fungo, né? A produção de um álcool, né, de bebida alcoólica, também provém de fungo, assim como vinho, cerveja, né, devido à fermentação causada pelo fungo. Além disso, galera, o fungo, né, eles são importantes para a decomposição da matéria, né? Então, uma matéria lá que está morta num ambiente, imagina uma floresta, né, um ambiente morto, né, o fungo começa a se alimentar daquela matéria. Isso é importante para a cadeia alimentar, certo? E além disso, o solo ele fica mais fértil, tá? Devido àquela decomposição. E além disso, o fungo ele participa da produção e fabricação de diversos alimentos, né? Como eu falei, né, do vinho, lá da cerveja, do pão, do queijo, tá? Porque ele possui que fermentação. Mas estou falando de uma espécie de fungo que é aquele que não precisa do oxigênio para sobreviver. É aquele que tanto faz, tanto fez. Nós damos o nome de anaeróbico. Bom, vamos falar agora da classificação dos fungos. A gente tem, então, os zigomicetos, né? Os zigomicetos vivem lá no solo, na matéria em decomposição. O ascomicetos, né? É aquele que são os bolores, né? Leveduras e bolores que a gente encontra lá no nosso pão, certo? A gente tem o basidiomycetos, né? Que ele tem um corpo de frutificação bem grande, que são aqueles orelha de pau, aqueles cogumelos grandes, tá? E a gente tem o deuteromycetos, que são aqueles imperfeitos, né? Aqueles que não se conhecem a sua reprodução ao certo. A reprodução deles é sexuada, mas não se sabe como aquilo acontece. Nós damos o nome de deuteromicetos. Então, revisando, zigomicetos, quando encontro no solo, né, sobre a matéria em decomposição. Ascomiceto é aquele que a gente encontra o bolor do pão, por exemplo. O basidiomyceto, que é a orelha de pau e aqueles cogumelos grandes. E deuteromicetos são aqueles que têm a produção sexuada, que ainda não se conhece, que a gente dá o nome de fungo imperfeito, tá? E aqui tem a evolução dos fungos, certo? Então, vamos estudar, então, vamos lá, zigomiceto, ascomiceto e basidiomyceto, certo? Esquece o deuteromiceto, que não se sabe muito sobre ele ainda. O que isso aqui significa? Bom, significa que todos, tá, têm um ancestral em comum. Então, todos vão ter parede celular de quitina e todos vão ter hifas, esporos, né, e perda do flagelo.
Agora, aqui, somente o ascomiceto e o basidiomiceto tem o corpo de frutificação. O zigomiceto não tem, tá? O zigomiceto é aquele que vive sobre matéria em decomposição. Por isso que ele não tem corpo de frutificação, porque a gente nem vê, né, a matéria em decomposição, tá? Então, aqui é só um resumo do que a gente estudou. Dei uma lida em todo o conteúdo, passarei a atividade e corrigirei na próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e tô morrendo de saudade.